todos. Boa noite a todos. Hoje estamos realizando mais uma reunião, mais um encontro científico da SOMERGE em parceria com a MEBARRA e SOMEI. E teremos aqui hoje uma palestra que eu acho que interessa de um assunto muito sempre atual e de interesse, né, de qualquer especialidade médica, interesse de todos, que é sobre osteoporose. E o professor Miguel Madeira, antes de eu fazer a apresentação do professor Miguel Pereira, Madeira, ele vai fazer a gentileza de nos passar um vídeo a respeito do fórum, do segundo fórum da Somerge, que é um evento que tem sido realizado sempre em dezembro, em Búzios, e que assuntos diversos que interessam a classe médica são tratados. Por gentileza, doutor Miguel, pode fazer a gentileza de passar para a gente? Então, como os senhores estão vendo, está sem som, né? Então, a gente vai falando, vai acontecer de 5 a 7 de dezembro, em Búzios, no Hotel Atlântico Búzios Resort, e está aí parte do hotel. Búzios é um local muito agradável, e com certeza que enquanto os médicos estão lá assistindo às suas palestras, seus familiares podem estar desfrutando do lazer e da agradável estado que é em Búzios. É ali bem próximo da praia da Rua das Pedras, é um excelente ponto. Acho que muitos já devem conhecer o local. E será um grande prazer recebermos médicos de todo o estado para participar do nosso fórum. Qualquer informação é só contactar com a Somerge, com a Simone, e ela passará as informações para inscrição. Muito obrigada, professor Miguel, pela sua gentileza, uma vez que a gente não estava conseguindo abrir daqui o nosso vídeo. Então, passamos para o nosso assunto, né? Que hoje, como eu falei, o professor Miguel Madeira vai falar sobre osteoporose, e o professor Miguel é professor adjunto de endocrinologia da UFRJ, chefe do setor de densitometria e osteometabolismo da UFRJ, do Hospital Clementino Fraga, UFRJ, tem pós-doutorado pelo INCA, médico do Serviço de Endocrinologia do Hospital Federal de Bom Sucesso e diretor científico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do Rio de Janeiro. Então, eu vou passar a palavra também agora para a doutora Célia, que é, antes de passar para o doutor Miguel, que é a nossa diretora científica e que foi quem fez o convite ao doutor Miguel para nos brindar com essa noite de hoje, com sua palestra. Com a palavra, Célia, por gentileza. Boa noite a todos, aos colegas que estão aqui conosco. Boa noite especial para o professor Miguel Madeira. Eu tive a oportunidade de estar com o professor Miguel no nosso Congresso da SGORG. Participamos de uma mesa redonda e a sua abordagem sobre o tema de osteoporose me fez, na hora, abordá-lo e pedir: precisamos trazer esse assunto para uma conversa junto aos colegas, principalmente, Miguel, como nós tínhamos conversado. Abordagem e reflexão que seja adequada para todos os colegas de diferentes especialidades. Zelina já falou seus títulos e eu fico muito honrada, tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação e depois a gente abre para perguntas. Depois da apresentação, Zelina, eu quero falar também sobre um informe de um evento a posteriori, tá bom?
Perfeito. Obrigada, Miguel. Um grande abraço a você e minha gratidão. Obrigado, doutora Célia, obrigado, Roselina. Um prazer estar aqui. Obrigado, Sumete, pelo convite. É um prazer a gente estar essa noite aqui conversando sobre um tema que eu gosto tanto, que é a osteoporose. Realmente acho que espero tentar trazer de maneira bem prática aí o que a gente faz no nosso dia a dia. E eu vou começar colocando minha tela para vocês, só para vocês me confirmarem, por favor, se está aparecendo direitinho. Vocês veem minha tela inteira aí? Sim. Sim, que bom. Deu certo de primeira, isso é uma raridade. Mas vamos. Então, quando a gente conversou com a doutora Célia, a gente pensou em fazer realmente uma coisa bem prática, bem de dia a dia. Então, eu falei, vou trazer um caso clínico nosso lá da UFRJ, um caso clínico é, bem comum para que todos se identifiquem com o caso, e a gente possa discutir a maneira que a gente olha, como é que a gente aborda a osteoporose. E a osteoporose, a gente querendo ou não, os pacientes com osteoporose vão chegar para a gente, né? A gente sabe que a partir dos 50 anos, uma em cada três mulheres vai ter uma fratura de fragilidade, um em cada cinco homens vão ter. Então, assim, vai querendo ou não, a gente gostando ou não da osteoporose, a gente vai ter que abordar a saúde óssea do nosso paciente. Então, essa é a ideia aqui, muito de abordagem e também de tratamento, para depois a gente poder conversar sobre o tema. Tá, vamos ver se vai passar. Ah, passou. Vocês viram passando? Tá passando direitinho? Passou. Boa. Então, esse aqui é o caso clínico que eu queria trazer para vocês. Uma mulher, 74 anos, assintomática, ela vem encaminhada para a gente por uma alteração na densitometria, né? Aí ela é hipertensa há 15 anos, controlada com losartano, negando outras comorbidades, negava cirurgias, negava litias e fraturas. Aí, entrando um pouquinho assim, na anamnese osteometabólica, que a gente faz com alguns direcionamentos, é importante a gente pesquisar aqui com relação à questão da litíase renal. O paciente que já teve um episódio de cálculo renal, seja ele sintomático ou não, esse paciente ele deve evitar a suplementação de cálcio através do carbonato, porque isso aumenta 10 a 15% o risco dele fazer um novo episódio de litíase renal. Então, perguntar ativamente pela litíase renal diz para a gente se esse paciente deve suplementar, se for suplementar, qual o tipo preferencial de sal, de cálcio, que a gente vai falar depois, ou eventualmente preferir pela dieta. E a questão das fraturas, né? A gente mostrou que as fraturas são muito comuns, mas a gente tem que entender que fratura não é normal. Fratura é comum, é frequente, mas não é normal. Uma fratura de fragilidade, também chamada de fratura de insuficiência ou fratura osteoporótica, ela acontece quando o paciente tem uma queda da própria altura ou menos e quebra. Isso define clinicamente a presença da fragilidade óssea, define clinicamente a presença da osteoporose, principalmente se for de coluna, de pelve, de fêmur. Então, a fratura de fragilidade, perguntar ativamente se o paciente já teve, às vezes o paciente não valoriza isso, ou até mesmo se a família já teve, isso aumenta muito o risco do paciente ter. Então, perguntar, independente da questão da idade ou dos fatores de risco, se houve uma história de fratura de fragilidade na paciente ou na família. E a gente vê aqui que ela tinha uma mãe com uma fratura de fêmur por baixo trauma aos 82 anos. Então, caiu da própria altura ou menos e quebrou, isso define clinicamente a presença de osteoporose. Tinha um pai falecido aos 50 anos por infarto, menopausa aos 48 anos sem terapia hormonal da menopausa. A gente sabe que quem faz, quem pode fazer, beneficia o osso também, mas essa paciente aqui não tinha feito. Tinha uma baixa exposição, só ingeria um copo de leite ao dia. Essa é uma informação importante para a gente com relação ao inquérito alimentar, principalmente dos laticínios, que a gente vai falar depois da adequação de cálcio mais à frente. Então, um copinho de leite por dia para a gente poder levar essa informação à frente. Negava tabagismo, negava etilismo, fatores de risco para praticamente tudo na nossa vida, para perda óssea também. O exame físico não tinha nenhuma alteração maior, trazia uma densitometria feita com a gente lá na UFRJ, onde a gente tinha aqui a coluna L1, L4, o colo do fêmur e o fêmur total, todos eles naquela faixa tinham intermediária, faixa de osteopenia, e eu vou aproveitar o gancho dessa densitometria para a gente poder falar um pouquinho de como a gente deve avaliar melhor a densitometria, que a gente não deve se ater simplesmente ao laudo ou resultado densitométrico. Lembrar que a gente deve avaliar dar o diagnóstico da densitometria sempre pelo pior sítio. Não existe um diagnóstico de na coluna é uma coisa, no fêmur é outra. O pior sítio é o que define o diagnóstico. A doença é uma doença sistêmica. No caso aqui está todo mundo parecido, está todo mundo na osteopenia. Mas se eu tivesse um paciente, um sítio
com osteoporose. O diagnóstico final seria osteoporose, ponto. Não se define diagnóstico por sítio. E aqui, como é que a gente deve... Primeira pergunta, né, que eu queria trazer para a gente poder pensar. Como é que a gente deve avaliar e interpretar a densitometria? A densitometria é o exame considerado padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a saúde óssea desde 1994. Em 94, a densitometria era padronizada para avaliação da saúde óssea por causa disso aqui, porque existe uma clara relação. Quanto pior a minha massa óssea, maior o meu risco de fratura. Então, a densitometria, ela mede o risco de fraturar. Ela é muito importante, ela dá mais ou menos 70% da explicação do meu risco de fraturar, mas a gente vai ver que ela não é a única informação que a gente tem que ter para avaliar a saúde óssea do nosso paciente, mas tem uma relação clara. Quanto pior a minha densidade mineral óssea areal que a densitometria me dá, maior o meu risco de fraturar. E a densitometria, e até deixo aqui para vocês, isso aqui é um QR Code, quem quiser colocar a câmera aqui do celular, vai direto para o posicionamento da ISCD. A ISCD é a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, quem rege os princípios da densitometria no mundo. O último posicionamento deles foi de 2023, posicionamento bem claro, bem rápido de leitura, leitura fácil, boa, e aí vai direto para esse PDF deles para o posicionamento de 2023 em adultos. E aqui a gente tem que trazer algumas ideias em relação ao funcionamento do exame. Um exame com boa acurácia, bem reprodutivo, isso é importante. A gente pensa que um paciente vai fazer 10, 20, 30 densitometrias ao longo da vida, né? Repetição a cada 1 a 2 anos, como é recomendado pela ISCD. Então, tem que ser bem reprodutivo e acurado. E, além disso, tem que ter baixa radiação. Se tivesse uma radiação alta, a gente não poderia fazer o exame com tanta frequência para acompanhar a massa óssea. Essa radiação aqui de 1 a 3 microsievert, para vocês terem uma ideia, é uma radiação semelhante à radiação de ambiente, radiação de fundo. Uma radiografia tem 50, 70 microsievert, uma mamografia 450 microsievert. Então a gente vê aqui que essa baixa radiação é baixa mesmo, e isso permite a gente repetir os exames com certa frequência de acordo com a necessidade. Sítios onde a gente tradicionalmente avalia a densitometria: coluna lombar, fêmur total e colo. E eu queria aproveitar também para poder falar um pouco do rádio, 33%. O rádio 33%, ele é um sítio acessório para densitometria. Não são todos os pacientes que devem fazer o rádio 33%, porque ele tem uma correspondência muito menor com aquele risco de fratura que eu mostrei no slide anterior. Então, o rádio ele deve ser usado quando eu não posso usar a coluna, por exemplo, uma artrodese lombar, quando eu não posso usar o fêmur, uma prótese bilateral de fêmur, quando eu excedo a capacidade de peso do meu aparelho de densitometria, os mais novos em torno de 158 quilos, ou quando o paciente eventualmente tem uma doença das paratireoides, hiperparatireoidismo primário, secundário, terciário, porque esse aumento do PTH, ele acomete mais o osso cortical. E o rádio, ele é um osso 95% cortical e só 5% trabecular. Então, às vezes, a gente vê mais acometimento do rádio que em outros sítios. Tirando essas situações, não é para ficar pedindo e nem é para ficar tratando o rádio isoladamente. A gente pode discutir isso depois, mas o rádio tem indicações precisas, sua correspondência com o risco de fratura é menor que a gente tem com relação à coluna e ao fêmur, tanto total quanto colo do fêmur. Então, isso aqui são essas informações de maneira mais resumida e ressaltando novamente, alguns pacientes farão rádio. Por que a gente não... E sempre menor T-score para dar o diagnóstico, como a gente também falou anteriormente. Por que eu não uso só um sítio ósseo para poder fazer a densitometria? Seria muito mais prático, né? Por que eu não uso só coluna, eu não uso só fêmur? Que a densitometria, ela vê a massa óssea junta, aquela cortical e o trabecular do meio. E cada sítio tem mais cortical e tem mais trabecular. Por exemplo, ao longo do envelhecimento, eu cometo mais o cortical. Menopausa, eu cometo mais o trabecular. Então, por isso, ter informações de um osso mais cortical ou mais trabecular me dá uma visão mais ampla do risco de fratura do meu paciente. Por isso que a gente sempre faz, idealmente, coluna lombar, colo do fêmur, fêmur total, e alguns pacientes, se necessário, como a gente falou, a gente pode utilizar o rádio 33%. Aqui é a maneira que a gente avalia, que a gente interpreta. A gente não deve ficar restrito ao laudo. O laudo vai trazer para a gente algumas informações de massa óssea, de T e Z-score. Para a gente poder entender, o T-score é quando eu comparo meu paciente com o pico de massa óssea que teria numa população de referência. Esse é o T-score que a gente utiliza
para poder dar o diagnóstico em mulheres na perimenopausa e na menopausa e homens a partir de 50 anos. Então, T-score é para homens acima de 50 anos, mulheres na peri e na menopausa. E aí eu dou aquele clássico diagnóstico até um normal, até menos um normal, de menos 1,1 a menos 2,4, perdão, osteopenia, de menos 2,5 para baixo, osteoporose. Então é assim que a gente vai classificar o paciente. A gente lembra que o nosso paciente estava aqui entre menos 1 e menos 2,5. E, por outro lado, se eu pego uma mulher na menacme ou um homem até 50 anos, eu avalio o Z-score, onde eu comparo o meu paciente com um paciente de mesma idade e mesmo sexo. E aí, nessa situação, eu estou olhando um paciente e outro que era para ser semelhante a ele. E aí eu não utilizo o T-score, eu uso o Z, e o Z coloca para a gente uma massa óssea normal para a idade ou baixa para a idade. Então, de menos 2 para baixo é baixa massa óssea para a idade. Acima de menos 2, uma massa óssea normal para a idade. Então, o T me compara com o pico de massa óssea. É o tradicional que a gente usa. Mulheres na perimenopausa e homens a partir de 50 anos. Pacientes mais jovens eu vou interpretar através do Z-score. E quem tem que fazer densitometria? Importante a gente também lembrar quem merece fazer densitometria para a gente pedir quando está bem indicado e também não pedir em excesso quando a gente não precisa fazer. Se a gente pega uma mulher ou um homem sem nenhum fator de risco para perda de massa óssea, que não é tão frequente na prática, porque a gente pensa aí que qualquer doença crônica e boa parte das medicações são consideradas fatores de risco para perda de massa óssea, então não tem nada, tá maravilha, mulher pode começar a fazer densitometria a partir de 65, homem a partir de 70. Se tiver qualquer fator de risco, pode ser uma falta de vitamina D, por exemplo, uma baixa ingestão de cálcio, eu antecipo essa avaliação para os 50 anos. Então, se tem algum fator de risco, puxo para 50 anos, tanto para mulher quanto para homem, com repetições a cada 1 a 2 anos, recomendação aqui da ISCD. Se o paciente teve uma fratura de fragilidade, aí também vem, às vezes, uma dúvida que as pessoas ficam, se o paciente teve uma fratura de fragilidade, como eu falei anteriormente, isso já me definiu clinicamente a presença da osteoporose. E aí a densitometria aqui não é para me dizer se eu tenho que tratar ou não esse paciente, é simplesmente para me ajudar no acompanhamento do paciente. A indicação de tratamento já foi feita pela fratura. Lembra, a densitometria, ela diz o risco de fraturar, é um marcador substituto do risco de fratura. Se eu já tenho um desfecho que eu estou procurando, a densitometria não vai mudar a minha indicação de tratamento. Então, a densitometria é um marcador de risco. Se eu já tive o evento, eu tenho que tratar mais ainda aquele paciente. Então, ela vai me ajudar a acompanhar meu tratamento, não vai modificar a minha indicação de tratamento, que já veio pela presença de fratura. E aqui a gente tem várias doenças e medicações associadas à perda óssea, e para acompanhar esse tratamento, como eu falei, a cada 1 a 2 anos a gente vai fazendo. Outra questão bem importante, bem relevante, comparação, evolução. Como a gente falou, o paciente vai fazer 10, 20, 30 densitometrias ao longo da vida. É legal ter a informação daquele exame? Ótimo, muito legal. Vamos dizer como é que o paciente está naquele momento. Mas mais legal que isso é olhar como ela está agora e como ela vem evoluindo ao longo do tempo. Ela está numa osteopenia, mas ela vem melhorando, ela vem piorando, ou está a mesma coisa há muito tempo? São maneiras diferentes de interpretar. E para isso, o laudo de densitometria feito em bons estabelecimentos, ele tem que ter a comparação, onde a gente compara a massa óssea atual com a massa óssea do ano anterior e até da massa óssea basal dos outros anos, dizendo se o paciente ganhou ou não e se aquilo é significativo para o meu serviço. Existe um termo chamado de mínima variação significativa, cada serviço deve estabelecer o seu para dizer se aquilo ali é uma variação do exame ou se aquilo ali é uma variação significativa. E baseado nessa informação, a gente vai dizer se o paciente ganhou ou perdeu, ou se a massa óssea está dentro da variação que a gente esperaria. Então, é muito importante que isso venha para vocês. E para poder ter laudo comparativo, tem que ser no mesmo aparelho, tá? Não posso comparar a densitometria do lugar X com a densitometria do lugar Y. Elas são incomparáveis. Por isso que a orientação é sempre manter no mesmo aparelho
A maioria dos aparelhos, o número de série dele fica ali no rodapé à direita, então olhar aquele número, anotar aquele número, porque às vezes a clínica tem mais de uma máquina, às vezes mudou a máquina, então anotar o número do aparelho é muito importante para saber se efetivamente o exame está sendo feito no mesmo aparelho. E aí, para a gente poder comparar os exames, tem que obrigatoriamente ser feito no mesmo aparelho. Para comparar aparelhos diferentes, deveria acontecer um processo de calibração cruzada. Isso na prática clínica não é feito e basicamente se restringe a pesquisas, como você tem que fazer estudos multicêntricos, você faz a calibração cruzada entre os aparelhos, mas para o dia a dia não é isso que funciona. Então, quero seguir o paciente, quero avaliar de maneira correta, é no mesmo aparelho, perfeito? E aí, densitometria, a gente viu, beleza, tem uma osteopenia, a gente não tinha informação anterior para saber se estava ganhando ou perdendo, ficou faltando isso, mas beleza, tem uma osteopenia, tem maneira, eu consigo melhorar a minha avaliação além do que a densitometria me deu, porque ela não diz, a osteopenia, beleza, um risco intermediário, vamos colocar assim, de fratura, o que mais que a gente tem que avaliar da saúde óssea da nossa paciente? E aí vem um outro conceito que a gente tem que entender, é que o envelhecimento causa perda de massa óssea, a menopausa causa perda de massa óssea, são fatores intrínsecos, inerentes à evolução do passar dos dias, vamos colocar assim, mas existe um grande número de pacientes que, além do envelhecimento ou da menopausa, tem uma outra causa para perda de massa óssea. A gente chama antigamente de osteoporose secundária. Então, isso está presente em 2/3 dos homens, então a maior parte dos homens, eles têm uma causa secundária. Metade das mulheres na pré-menopausa tem uma causa secundária, mas se a gente for olhar as mulheres na menopausa, 20% delas também tem uma causa adicional. Então, eu não posso simplesmente atribuir a perda de massa óssea apenas ao envelhecimento, apenas à menopausa. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma avaliação clínica e laboratorial mínima para saber se tem mais alguma coisa atrapalhando o osso do meu paciente. Então, todo paciente tem que ser a pesquisa clínica de fatores de risco e também um exame laboratorial mínimo. Esse aqui, ele é uma das recomendações de um dos posicionamentos do guideline da NOF 2014, que é muito bom, apesar de antigo. Eu uso bastante na minha prática. Eu acho que isso aqui é simples de fazer e a gente consegue dar uma boa avaliada com relação às causas secundárias. Paciente fazer o hemograma, cálcio, fósforo, magnésio, função renal e hepática, TSH, paratormônio, vitamina D. Nos homens, lembrar do hipogonadismo, pedir testosterona, eventualmente FSH-LH, e se a gente puder fazer uma urina de 24 horas para avaliar a perda de cálcio, avaliar a perda de fósforo, é bastante relevante também, é muito, muito comum, principalmente a perda de cálcio na urina. E, eventualmente, o paciente tem uma suspeita clínica de hipercortisolismo, tem uma suspeita clínica de desabsorção, a gente vai abrindo o nosso leque. Mas acho que isso aqui é bem simples de fazer e é o mínimo que o paciente tem que ter para você poder fazer uma avaliação de causas secundárias e não simplesmente dizer que perdeu o osso porque está na menopausa ou porque está envelhecendo. Esses são os exames laboratoriais da nossa paciente. A gente vê que ela tinha hemograma, função tiroidiana renal e hepática normais, cálcio legal, fósforo legal, calciúria e fosfatura legais, tinha um paratormônio normal e tinha uma vitamina D, que a gente vai mostrar para vocês, não era o melhor dos mundos. A vitamina D, para ela, pensando em saúde muscular e óssea, estava ruim. Então, a gente identificou que ela tinha também uma hipovitaminose D que demandava tratamento. Se a gente não tivesse feito essa avaliação, isso ia passar despercebido. Qualquer tratamento que a gente fosse fazer sem adequar a vitamina D estaria sendo subutilizado ou não teria a eficácia que a gente esperaria que ele tivesse. E falta ainda mais algum exame complementar? Tem mais alguma coisa que a gente tem que pedir, que a gente não pode esquecer, além da avaliação clínica, laboratorial, densitometria? Tem um outro ponto que a gente às vezes esquece, até porque é uma recomendação relativamente mais nova, que é pesquisar ativamente a presença de fraturas vertebrais. Uma fratura de braço, de perna, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Tem dor, tem incapacidade, mas 2/3 das fraturas de vértebras são assintomáticas ou oligossintomáticas. Então, a maioria não dá sintoma, ou dá sintomas muito inespecíficos. Então, se eu ficar esperando ter uma clínica clara, uma dorsalgia, uma lombalgia, eu vou perder a maioria das fraturas vertebrais. Isso muda muito a conduta, como eu falei, um paciente sem fratura é uma coisa, um paciente com fratura ou fraturas é muito mais grave. O tratamento é totalmente diferente, como a gente vai ver. Então, ativamente pesquisar fraturas vertebrais. A nossa paciente, ela tinha essas duas indicações aqui de cima. Questão da idade, juntando com a densitometria, né, com o T-score. Eventualmente, a gente tem que acompanhar a altura dos pacientes, não para ver se ninguém está crescendo, mas para ver se alguém está diminuindo de altura. A redução de altura pode ser um indicativo de fratura vertebral.
usuário de corticoide, condições de risco. Quem já teve uma fratura de braço, perna, fazer uma de coluna para ver se também não teve uma de coluna. A doença é sistêmica, pode ter fragilidade na coluna, a gente não ter identificado. Como é que a gente pesquisa isso aqui? Um exame considerado padrão ouro, simples de fazer, radiografia de coluna torácica e lombar, AP e perfil. Não precisa fazer de cervical, não é sítio de fragilidade e dá dor, classicamente, mas torácica e lombar, AP e perfil tem que fazer para saber se há algum achatamento de vértebra. E a gente pediu para a nossa paciente, e a nossa paciente, ela vinha aqui com algumas informações de redução do espaço intervertebral, osteófise, ou seja, ela tinha uma osteoartrose de coluna, né, extremamente comum na faixa etária dela, e tinha aqui uma informação interessante que eram corpos vertebrais com alturas preservadas. Não fiquem aguardando que esteja no laudo fratura, colabamento, colapso. A gente tem que ver a informação sobre o tamanho do corpo vertebral. Se o corpo vertebral está com tamanho preservado, não tem fratura. Redução do tamanho do corpo vertebral de D7, de L3, L2, isso significa achatamento, significa fratura. Idealmente, a gente tem que ter essa informação, inclusive com quantificação do quanto de altura diminuiu. Tá? Existe uma classificação chamada de Genan, que a gente usa para dizer se a fratura é leve, moderada ou grave. E a nossa paciente aqui, ainda bem, ela tinha os corpos vertebrais com alturas preservadas, ou seja, ela não tinha achatamento vertebral, não tinha colabamento vertebral, ela não tinha fratura de fragilidade, e ela realmente não queixava, mas lembrar que a gente tem que ativamente pesquisar a fratura vertebral com pelo menos uma radiografia. A radiografia não foi muito elucidativa, tem muita artrose, fiquei na dúvida, passa para o próximo passo, uma ressonância, ou eventualmente uma tomografia, que vai te dar uma informação, às vezes, mais precisa, e com relação a tempo de fratura, a ressonância pode te dar essa informação. Ainda dá para melhorar mais um pouco, né? A gente acha que é massa óssea, densitometria, segue o jogo, vamos embora. Ainda dá para melhorar, ainda dá para eu poder entender melhor. Então, a gente agora adquiriu informação que ela não tinha fratura clínica, que ela não tinha fratura morfométrica. Legal, então ela é uma prevenção primária, uma osteoporose primária ou sem fraturas. Mas ainda a gente, para poder indicar melhor o tratamento, eu tenho maneiras de melhorar a minha avaliação da saúde óssea da paciente. E antigamente, a gente baseava a nossa conduta na densitometria. Eu falei, legal, né? A gente vê aqui realmente aumento de cada perda de massa óssea, aumento de fratura, tem uma boa capacidade de prever desfecho. Me explica 60%, 70% do meu risco de fraturar. Beleza, mas aí falta 30%, 40% que a densitometria não me diz. E aí, para tentar melhorar esse gap, foram desenvolvidas ferramentas para dizer qual é o risco do paciente fraturar em determinado tempo. Para eu pegar essa informação junto com a densitometria e olhar melhor o meu paciente, para aqueles pacientes com risco intermediário, como é a nossa paciente com aquela osteopenia. E a mais tradicionalmente usada, a ferramenta também preconizada pela OMS, é o FRAX. Aqui tem o site, a gente consegue fazer o acesso gratuito para poder calcular. O FRAX disponível desde 2008, no Brasil 2013. Ele dá o risco de fraturar em 10 anos, tanto de fraturas osteoporóticas maior quanto de quadril, e deve ser usado para pacientes de 40 a 90 anos. Abaixo de 40, acima de 90 anos, a gente não tem validação para uso. A gente tem que sempre usar relacionado para o país, porque o FRAX, o risco de fratura e o risco e a perspectiva de vida, a expectativa de vida variam de país para país, isso muda o FRAX também, então cada cálculo deve ser feito de acordo com o país onde está sendo avaliado, e é mandatório nesse caso de risco intermediário de fratura. O que acontecia antes da gente ter o FRAX? Osteopenia. Eu dou remédio, a doutora Célia não dá remédio, aí o outro colega dá remédio, e aí ficava cada um tratando meio que no seu feeling, vamos dizer assim. Hoje, nesses pacientes com risco intermediário, é mandatório. A gente bate nos residentes e nos pós-graduandos. Osteopenia igual a FRAX, osteopenia igual a FRAX. Tem que ficar na medula, não é nem se subir para o córtex, é medula. Osteopenia eu tenho que fazer o FRAX, osteopenia eu tenho que fazer... porque eu tenho que estratificar o risco de fratura do meu paciente com osteopenia para saber essa osteopenia é uma osteopenia com alto risco de fratura, com baixo risco de fratura, isso determina a maneira que eu vou tratar o paciente com relação ao tratamento farmacológico. O FRAX, ele hoje aborda a maioria dos países, a maior parte do mundo tem dados populacionais para gerar o FRAX, e o FRAX Brasil foi atualizado recentemente em 2024, o FRAX 2.0.
Essa aqui é a carinha clássica do Frax. Isso mudou um pouco porque essa primeira etapa está tendo que ser feita agora no- na página da Universidade de Sheffield, uma questões burocráticas comerciais, não vai entrar nisso, mas é isso aqui que vai aparecer. São 11 dados clínicos e eu posso ou não colocar a massa óssea do meu paciente no colo do fêmur, tá? Se eu coloco a massa óssea, eu melhoro a minha capacidade de predizer o risco de fratura. Se eu não coloco, eu tenho menos predição, mas assim mesmo o Frax é válido. E aqui é um exemplo, só mostrando para vocês que a importância, por exemplo, da fratura prévia, a gente perguntar para o paciente, dos pais com fratura de quadril, isso aqui aumenta muito o Frax, por isso perguntar ativamente, não, mas ela fraturou, ela tinha 80, não interessa, fraturou o quadril, aqui tem que botar que sim, isso aumenta muito o risco de fratura. E o tabagismo atual, o uso de corticoide em doses de 5 miligramas ou mais de prednisona por 13 meses ou mais, ou equivalente de outro corticoide. Aqui as causas secundárias, se o paciente tiver qualquer uma dessas causas secundárias, devo marcar que sim. E a gente consegue também ver, aí colocando aqui a massa óssea do colo do fêmur, de acordo com o aparelho que a gente está utilizando, e eventualmente, se for disponível, isso é menos disponível no dia a dia, mas há a possibilidade, em várias cidades aqui do Brasil, de usar o TBS, que é um software que vê a arquitetura trabecular da coluna e me dá uma informação adicional, tanto a densitometria quanto para ajustar no Frax. Lembrando, e aí a gente quando recebeu o Frax no iniciozinho, a gente meio que expandia os limites de intervenção dos dados norte-americanos. Então lá atrás, 13, 14, a gente tentava usar pontos de corte americanos para dizer se o nosso Frax era alto ou baixo risco, que era 20% de risco de fratura maior, 3% de fratura de quadril. Isso hoje não existe. Não há determinação de ponto de corte fixo para a gente, para dizer se a gente tem ou não um Frax de alto risco. Porque no Brasil, a gente utiliza essa metodologia chamada de NOG, onde eu pego o percentual e jogo no meu gráfico para dizer se esse paciente é baixo, alto ou muito alto risco. Como que é isso? Então, a gente vai ter aqui essa tabelinha mostrando para a gente se o paciente já tiver densitometria, e se for alto ou muito alto risco, remédio. Baixo risco, não precisa de remédio. Esse aqui é o Frax da nossa paciente, mostrando aqui, ela tem um risco de 5,8 de fratura maior e 3,1 de fratura de quadril. Como eu falei, esse número aqui isoladamente não me diz nada. Eu não me baseio nele para tratar, porque eu não tenho ponto de corte fixo do Frax. Então, o que a gente vai utilizar é pegar esse número, esse percentual. Eventualmente, existe uma página intermediária onde a gente faz ajustes ao Frax, entra no Frax mais novo, a gente vai ver aqui o que pode ser ajustado. E aí sim, a gente joga aquele número da segunda, terceira etapa, que é a etapa de colocar na nossa população para ver qual é o risco de fratura. E a gente vê que as fraturas maiores caíram no baixo risco, mas, infelizmente, fraturas de quadril, ela tinha um alto risco de fratura de quadril. E, então, a interpretação do Frax é semelhante à densitometria. Eu não tenho um Frax bom e um Frax ruim no outro, é sempre pelo pior. Então, ela é considerada uma paciente com Frax de alto risco, tá? E aqui, só para destacar para vocês, aqui é alto e aqui é muito alto, onde o paciente, a gente vai ver, pode ter uma terapia diferente, uma terapia mais intensiva para saúde óssea. E se estiver no verdinho, é baixo risco. E com essa informação, então, a gente melhorou a nossa avaliação da saúde óssea da nossa paciente. E como é que a gente deve tratar essa paciente? A gente agora já trouxe mais uma informação do Frax. A gente viu Frax, viu laboratório, clínica, densitometria, raio-x de coluna, né? Ver como é ampla a nossa possibilidade de avaliar adequadamente o paciente com relação ao seu risco de fratura. E a gente tem que fazer cálcio, a gente tem que fazer vitamina D, a gente tem que dar remédio para essa paciente. Como é que a gente deve tratar essa paciente? E a primeira ideia que a gente tem que ter é que qualquer remédio, qualquer estudo pivotal de qualquer medicação para osteoporose teve cálcio e vitamina D adequados durante o protocolo. Então, se eu falo a medicação X reduziu 30% o risco de fratura de quadril, não é a medicação X sozinha, é a medicação X mais cálcio mais vitamina D. Então, se eu não adequo cálcio e vitamina D, eu estou diminuindo a eficácia do meu tratamento. Eu reduzo a eficácia do meu tratamento porque eu não estou adequando pilares que são cálcio e vitamina D.
Tá? Então, sempre avaliar o tratamento não farmacológico, que ele é muito importante para que a gente tenha eficácia do tratamento farmacológico. E aqui é a maneira que a gente precisa interpretar ou ver o quanto o paciente precisa de cálcio. Não se deve, não tem sentido olhar o cálcio no sangue para dizer se esse paciente está bem adequado de cálcio. Lembra, ninguém morre de hipocalcemia porque não ingere laticínio, que não tem uma ingestão regular de cálcio. O que vai acontecer se eu tiver uma baixa ingestão? O corpo vai tentar manter o cálcio no sangue normal, porque o cálcio serve para 1 milhão de funções. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar do reservatório, que é o osso. Então ele vai, tira do osso, joga para o sangue. Tira do osso, joga para o sangue para manter o cálcio normal. Então a calcemia vai ficar normal, só que às custas de sofrimento do osso. Então, se eu tenho uma baixa ingestão de cálcio, a calcemia não vai me refletir isso, mas o osso vai estar sofrendo. Então, não usem cálcio sérico para dizer se o paciente está bem ou não de cálcio. O que a gente tem que usar é o inquérito alimentar mínimo, lembrando dessa tabela, que é a tabela de recomendações diárias de ingestão de cálcio. Que a gente pode ver aqui, tem recomendação para a vida toda. Adequar cálcio, né? 50, 60, 70, 80 anos é bom? É bom. Mas se essa adequação de cálcio veio desde a infância até o pico de massa óssea, idade adulta jovem, eu vou ter muito mais eficácia. Então, por isso que a gente tem recomendação de ingestão de cálcio todas as etapas da vida. Porque o cálcio adequado é importante em todas as etapas da vida. Seja para ganho, manutenção ou para frear a perda que acontece fisiologicamente. E se a gente vai olhar aqui os pacientes adultos, né, o nosso foco aqui, mulheres até 50 anos, 1.000 miligramas de cálcio por dia, pelo menos. De 50 para frente, 1.200 miligramas de cálcio por dia. Homem, até 70 anos, 1.000 miligramas de cálcio, pelo menos. De 70 para cima, 1.200 miligramas de cálcio. Então, essa é a recomendação que a gente tem que levar para a nossa vida. O paciente tem que atingir 1.000 ou 1.200 de acordo com idade e sexo. Ele está atingindo, maravilha. Ele não está atingindo, dá para chegar pela dieta, legal. Não dá, vamos avaliar a suplementação de cálcio. E existem calculadoras, se você quiser ser bem detalhista para fazer isso, você pode botar lá os alimentos e vai te dar quanto que tem de cálcio por dia. Eu gosto dessa tabelinha aqui também da NOF, e eu gosto até de simplificar essa tabela. Como é que a gente faz isso? Um copo de iogurte ou um copo de leite, 250 miligramas de cálcio. 2 fatias espessas de queijo, cada uma com a espessura de mais ou menos um dedo, que dá isso aqui, 30, 40 gramas de queijo, mais 250 miligramas de cálcio. Então, pergunto, quantos copos de leite? Quantos copos de iogurte? Quanto de queijo está entrando? E vou somando. E no final, eu pego aqui a média da nossa dieta, tirando os laticínios, dá uns 250 a 300 miligramas. Eu vou simplesmente somando. Quantas porções de laticínios? Dou mais 250 para pegar o restante da dieta, e aí eu chego aqui no final. Maravilha, bateu 1.000, 1.200, pô, perfeito. Não bateu, pô, às vezes o paciente não tem entendimento da importância daquilo ali. Você explica para ele aumenta a ingestão e chega. Não consigo, não gosto, não posso, beleza. Aí nessa situação, a gente deve pensar na suplementação. Então, preferencialmente pela dieta, não atingiu pela dieta, eu suplemento os sais de cálcio para atingir os 1.000, 1.200 que a gente falou. Tá? Então é muito importante ter essa ideia. Se qualquer coisa que você for fazer, se você não tiver com cálcio adequado, você está diminuindo a eficácia do tratamento farmacológico que você instituiu. Certo? Olhando para o outro lado, da vitamina D. Esse aqui é o nosso último posicionamento da SBEM com a Sociedade de Patologia Clínica, que a gente publicou lá em 2020, continua atual, com algumas atualizações de outros posicionamentos que convergem no que a gente coloca aqui. Também esse QR Code vai lá direto para o PDF de acesso aberto para vocês. E a gente basicamente fez 2 perguntas aqui, né? Quem precisava dosar vitamina D e qual o nível adequado de vitamina D. E para a gente, o que a gente tinha de informação, e continua atual, é que em qualquer uma dessas situações, acima de 65 anos, gestante, com fratura, osteoporose, sarcopenia, qualquer uma dessas, eu devo manter a vitamina D do meu paciente acima de 30. Tá? Alguns posicionamentos mais novos diminuem essa idade de 65 para 50. Para manter, na época a gente tinha ainda evidências meio dúbias em relação a isso, hoje já tem mais evidências,
Então, talvez a partir dos 50 anos já seja legal para o músculo, estamos falando aqui músculo e osso principalmente. Então, qualquer uma dessas situações, devo manter a vitamina D acima de 30. Lembra que a nossa paciente era 22. A importância de avaliar, identificar e tratar essa hipovitaminose dele. Tá? Então, se o paciente tem qualquer um daqueles fatores que eu coloquei no slide anterior, busco vitamina D de 30 a 60. Acima de 60 não vai ter nenhum benefício adicional. Posso ter até alguns estudos com risco de alguns desfechos, de quedas, eventualmente de fraturas. E acima de 100, claramente, não é benéfico e é prejudicial. É risco de intoxicação aguda de vitamina D. Então, 30 a 60 parece ser um bom range aqui de objetivo de vitamina D. Se o paciente tem menos de 65 ou menos de 50 anos e não tem nada daquilo do slide anterior, acima de 20 parece ser adequado para a saúde muscular e óssea daquele nosso paciente. Certo? E remédio, para a gente poder fechar essa parte. Quem deve ser tratado intensivamente ou com tratamento farmacológico? E a gente volta naquela questão das indicações. A nossa paciente, osteopenia com frax de alto risco. Osteopenia, frax de alto risco, agora não é mais cada um. Ah, o que eu acho? Não, osteopenia, frax de alto risco é remédio. É igual a remédio. Ponto final, não tem dúvida. Tem que tratar com remédio. Osteoporose da densitometria, que é o mais clássico, que a gente não esquece. E a gente esquece muito da fratura. Como eu falei, uma fratura, principalmente de vértebra, de quadril ou de fêmur, isso define fragilidade óssea, define osteoporose. Esse paciente tem que receber tratamento farmacológico para ontem. Esse aqui da fratura, ele é até mais grave do que esses outros, porque esse aqui tem marcadores de risco de fratura. Aqui já é a fratura, já é o desfecho que a gente quer evitar. Então, esses pacientes e a nossa paciente merecem remédio. E o que a gente fez para ela com relação à conduta? Medidas de prevenção de quedas, lembrar que quem cai menos, fratura menos. Exercícios com peso, com carga, com resistência, pensando em músculo e osso, é melhor do que o exercício aeróbico. O aeróbico é muito bom para a parte cardiovascular, mas aqui para a gente é mais efetivo com peso, com carga ou com resistência. E lembrar que a gente precisa adequar cálcio, adequar a vitamina D. Aquela nossa paciente tinha um copo de leite, 250, com mais a nossa dieta, o restante, mais 250, ela tinha 500 miligramas, o objetivo para ela é pelo menos 1.200. A gente botou mais 500 de cálcio no almoço, mais 500 de cálcio no jantar. Suplementamos a vitamina D, 14.000 unidades por semana, poderia ser 2.000 unidades por dia, e colocamos o bom e velho alendronato para a gente poder tratar essa paciente. E falando um pouquinho, né, dos bisfosfonatos, são a classe mais estudada para saúde óssea, né, para tratamento da osteoporose. Esse ano o alendronato está fazendo 30 anos, né, que é o mais antigo que a gente tem, 30 anos de aprovação do estudo publicado no New England, estudo FIT, um marco realmente aqui no tratamento da osteoporose. Ele foi aprovado, a gente tem hoje basicamente a dose 70 por semana, o risedronato que a gente tem 35 semana ou 150 mês, e bandronato que a gente tem 150 mês e eventualmente a questão do uso venoso, menos disponível, e o ácido oledrônico que a gente tem uma infusão anual de 5 miligramas. Então são os bisfosfonatos disponíveis comercialmente aqui no Brasil. Com relação à questão da posologia, a gente vê que cada vez, né, com aquele período ali, a gente vem tentando espaçar mais ainda. Por quê? Porque a gente sabe que os pacientes não usam direito, né? Tratamento de... Tem um monte de coisa para usar, aquele remédio que não dá dor, que não melhora aqui, que não melhora a capacidade cardiorrespiratória, e às vezes fica para trás, né? Vocês terem uma ideia aí, em 2 anos, mais ou menos metade dos pacientes não está usando bisfosfonato regularmente. Então, essa ideia de ir espaçando diário, para semanal, para mensal, para trimestral, depois para anual, é para tentar diminuir essa questão da adesão. É importante, muito, muito importante a questão da adesão. E eu destaco 2 pontos. Se você pensa no alendronato que a gente passou para a nossa paciente, ela tem 4 tomadas no mês, né? Uma tomada por semana. Se falha uma, já atrapalha a eficácia da medicação. Se falham 2, é quase igual a não tomar. Então, assim, se ela está usando irregular, não é o remédio que não está funcionando, é a adesão que é ruim. Então, é muito importante explicar e reforçar que o uso regular traz efetivamente uma boa resposta ao tratamento. E aqui a gente vê a questão da eficácia antifratura, né, de vértebra, e a gente deve destacar essa questão também. O ibandronato ele não teve no seu estudo pivotal uma eficácia em fraturas não vertebrais. Isso faz até nos mais novos posicionamentos e consensos colocar o ibandronato numa segunda linha. Ele não está na mesma prateleira do alendronato, do risedronato, do ácido oledrônico, ele está abaixo por essa questão de menos eficácia comprovada em fraturas não vertebrais.
E aqui, para a gente poder encerrar, só queria trazer para vocês uma mudança de paradigma que a gente vem sofrendo dentro do tratamento da osteoporose de 19, 20 para cá. Como eu falei para vocês, a gente antes, né, quebrava, tratava, aí começou a ter a densitometria, beleza, osteoporose eu tratava, a osteopenia ficava na dúvida, tratava ou não. Agora a gente muda a questão, que agora eu já sei quem eu tenho que tratar, como eu mostrei para vocês. Fratura, osteoporose densitométrica, osteopenia com fracto de alto risco. Só que era assim, qual o remédio? E cada um fazia o que queria, porque saía tudo da mesma linha, tudo primeira linha de tratamento. Só que agora a gente não só diz quando o paciente deve ser tratado, mas qual é o tratamento preferencial para aquele meu paciente de acordo com o risco dele de ter uma fratura. É isso que esses novos guidelines vêm trazendo para a gente. E aqui eu tento dar uma resumida em tudo isso, a gente estratifica esses pacientes em baixo risco, onde ele tem todas essas questões aqui, alto risco, quando ele tem qualquer uma dessas situações, e a nossa paciente, ela está aqui, ela é um alto risco de fratura, e o muito alto risco, onde qualquer uma dessas situações, fratura nos últimos 12 meses, múltiplas fraturas, fraturas em tratamento, fraturas em uso de corticoide, um T-score muito ruim, qualquer uma dessas situações, esse paciente é muito alto risco. E a gente vai ver que o tratamento do baixo, do alto, do muito alto, eles são diferentes. Por isso a importância de você estratificar o risco do teu paciente. Esse foi um posicionamento mais recente que a gente publicou, junto com a Abraço, Associação de Metabolismo Ósseo também. Aqui também está o QR Code direto para o PDF, onde a gente coloca o que para a gente é muito alto risco, e a gente vai ver a importância disso depois. Então, se o paciente tiver qualquer uma dessas situações aqui, esse paciente é um muito alto risco. Beleza, mas e aí? O que muda o tratamento? O que muda o tratamento é que, se eu olho o paciente, ele é um muito alto risco de fratura, que a gente eventualmente fala de risco iminente de fraturar, esse paciente precisa de uma terapia muito enérgica, muito rápida, muito efetiva para melhorar a massa óssea e reduzir mais rapidamente o risco de fratura. E esse paciente de muito alto risco, como a gente vê aqui, ele preferencialmente deve entrar com uma terapia formadora óssea ou osteoanabólica, que a gente tem a disponibilidade aqui do romosozumab, o Evenity e o PTH, a teriparatida, que a gente tem o Forteu, o Sondelbai agora mais recentemente, mas então eu devo ter preferencialmente naquele paciente de muito alto risco um tratamento com um formador ósseo primeiro, depois vou para o antirreabsortivo. Essa sequência é a sequência que mais reduz o risco de fratura, que mais permite aos nossos pacientes ganhar massa óssea. E a nossa paciente, se a gente for olhar aqui um alto risco, ela pode começar com uma terapia antirreabsortiva, que pode ser um denosumab, Prolia, pode ser um bisfosfonato, o alendronato que a gente colocou, o ácido oledrônico ou o risedronato. Então, a gente, num alto risco, antirreabsortivo. No muito alto risco, preferencialmente uma terapia formadora óssea, e depois eu vou para o antirreabsortivo. Então, mensagens finais, para a gente poder conversar depois um pouquinho sobre a visão de vocês da osteoporose. Primeira questão: usa tudo que você tem disponível. Antes era muito ruim, a gente não conseguia avaliar direito e a gente ficava reclamando. Hoje tem um monte de coisa para fazer e eu realmente tenho que utilizar esse monte de coisa para olhar melhor para o meu paciente. Avaliação clínica, densitometria, laboratório, imagem das colunas e o score de risco do Frax, para avaliar e dizer aquele paciente, oh, realmente esse paciente tem uma indicação de tratamento farmacológico, é um alto, é um muito alto risco, como é que eu vou tratar melhor aquele paciente? E nunca, primeira questão, eu não tenho uma disponibilidade de uma terapia anabólica, o paciente não tem condição de pagar, não deixa de tratar, tá? Existe a terapia preferencial, como a gente falou, mas não deixar de tratar quem tem indicação. Osteoporose densitométrica, fratura de fragilidade ou osteopenia com frax de alto risco. E antes de você começar a tratar, além de você ver que ele tem indicação de tratar, você tentar estratificar o risco de fratura do paciente. Se for um alto risco, como era a nossa paciente, vai de antirreabsortivo. Se for um muito alto risco, ou risco iminente de fraturar, vai com anabólico primeiro para ganhar mais rapidamente o osso, para tirar mais rapidamente do risco de fratura, depois você segue para o antirreabsortivo. Queria deixar aqui os meus contatos, se alguém quiser trocar ideia sobre algum paciente, estou inteiramente à disposição. Esse aqui é o nosso curso de osteometabolismo que a gente faz anualmente, quem tiver interesse também está lá disponível. E muitíssimo obrigado pelo convite e pela atenção de vocês aí.
Muito Toma- obrigada, doutor Miguel. Que palestra espetacular. Obrigado, Então, obrigado. espetacular, altamente didática. Por isso que Célia falou, né, Célia? Que quando ela assistiu, que ela logo pensou no convite. Eu acho que foi muito didática, tudo foi muito claro. Agora, na realidade, a gente vê a osteoporose é um problema com uma incidência muito elevada, as complicações também com uma incidência muito elevada. Eu digo, resumindo, eu diria, eu ouso dizer que é um grave problema de saúde pública por conta das consequências da qualidade de vida e que se possa ter hoje em dia com o aumento, né, da sobrevida, quantidade de idosos, quantas pessoas podem estar acometidas das sequelas, das consequências, é fratura, é internação, perda da capacidade laborativa, então, e muito mais. E isso é uma coisa que mexe, né, com a gente, com a maneira de pensar, e chamou a atenção até essa questão do aparelho. Eu já tinha escutado falar isso numa, numa outra palestra. Isso é uma dificuldade para diagnóstico, porque nem sempre a pessoa. Primeiro, que já é difícil o acesso, principalmente no SUS. A gente tem essa dificuldade de acesso. E mesmo pensando na saúde suplementar, existe a dificuldade de acesso também, porque nem sempre aonde a pessoa fez aquele primeiro exame, no segundo, o convênio mantém aquele mesmo local. E fora também que a clínica pode mudar de aparelho, conforme você citou. Mas, de qualquer maneira, sempre que se faça, quer dizer, a partir de você fez um exame há muito tempo, mas depois de um outro vai fazer em outro lugar. De qualquer maneira, existe uma forma, vai acompanhar daí para frente, ou vai tentar avaliar de algum jeito, mas é uma dificuldade, né? Muito. A E gente tem essa limitação frequente aí na prática. O que a gente, acho que cabe a gente é orientar, né, o paciente que se a gente não falar nada, ele vai marcar onde estiver disponível. Então, falar para ele que mesmo que às vezes tenha que esperar um pouquinho, tentar manter no mesmo local, mas a gente sabe que eventualmente não vai ser possível, eventualmente não vai ter mais aquele local, e no SUS a dificuldade é ainda maior. E aí a gente perde muitas vezes uma informação evolutiva do paciente, mas a gente não deixa de realizar o exame, só não vai conseguir comparar um com o outro se foi máquina diferente. sim, ver o estado atual, só não vai conseguir Isso. acompanhar a evolução. Pode ser que depois daqui para frente consiga, né? Aí Sim, consiga acompanhar a evolução, perde uma parte. Mas eu realmente fiquei encantada com a sua palestra, mas eu obrigado. gostaria de abrir para inscrição para alguma pergunta. Tem alguém perguntando se foi gravada? Foi, viu, Maria Regina? Foi gravada, está aqui no site. Tem várias pessoas aqui elogiando a palestra, várias pessoas elogiando. Obrigado. E o que não podia ser diferente. E Menina, eu abrir para pergunta, pode se não fazer uma pergunta? pode, Garrido. Doutora Celina, doutor Garrido, só um segundo, por gentileza. Nós temos inscrito o doutor Sérgio Pina e agora o doutor Garrido. Ah, sim. Então, doutor Sérgio Pina, o senhor cede a vez para o doutor Garrido, que levantou o dedinho ali? Com todo o prazer, meu É. querido Garrido. Então, As doutor pessoas, Garrido, as pessoas mais doutor, importantes primeiro, né? Não, que não, não se isso. trata disso. Que Doutor isso. Garrido é reumatologista, lida com isso bastante. Então, Brincadeira, vamos meu ver. amigo Garrido. Tá, né? Então, posso fazer a pergunta, né?
Alô? Prazer. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Tá. Primeiro, parabenizar e congratular o doutor Miguel, que realmente foi muito clara na sua exposição, foi excelente. E apenas eu queria só dar uma informação e se ele concorda, porque o bifosfonato realmente tem uma reabsorção muito baixa, né? E a gente tem que sempre falar com o paciente, esclarecer o paciente, que isso só pode ser tomado com água. Às vezes se faz o uso de chá ou de qualquer outro líquido, e realmente isso anula, né, a reabsorção do bifosfonato, que é uma grande arma, né, contra a osteoporose. Está mais do que documentado isso. Acho é a primeira linha que a gente faz no uso do. Claro, o denosumab é uma coisa nova, se faz melhor de 6 em 6 meses, né? Mas é um antirreabsortivo importante e tal. Mas, na verdade, é o bifosfonato e tal que realmente é o mais usado, o mais acessível, né? Então, é só que a gente precisa realmente, né, esclarecer o paciente sobre a absorção, né, do bifosfonato, que pode ser prejudicada por outros adição, né, de líquidos e tal, que não seja água, né, logicamente. É só Não, isso. perfeito, doutor Garrido. Gostei muito da sua exposição. Parabéns. Obrigado. Não, exatamente, acho que ninguém está aí há 3 décadas à toa, né? Então, os fosfonatos estão esse tempão aí porque realmente tem mostrado o seu valor, né? Mesmo com a chegada de novas medicações que vêm a acrescentar as nossas possibilidades. Isso colocou muito bem, a absorção dos orais, ela é uma absorção tradicionalmente ruim. Então, se a gente não orientar o paciente a tomar com um copo cheio de água, dar o jejum, que dependendo do fosfonato, 30 até 60 minutos, dependendo de qual que a gente está usando, se manter sentadinho, não precisa ficar andando, correndo, nem fazendo polichinelo, mas ficar sentadinho, ajuda a absorver, né? Então a gente realmente tem que ter essas orientações bem claras para que a eficácia seja preservada. E a orientação também do uso regular, de que é uma semana, uso outra, para, isso não adianta, tem que ser usado direitinho. Perfeito. Falou, obrigado. Obrigado. Posso seguir, Zelina? Sim, por favor. Obrigada, Garrido, pela colaboração. E passo a palavra para você, Sérgio. Boa noite a todos. Sérgio Pina, de Macaé, Rio das Ostras. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar o professor Miguel pela excelente palestra. E agradecer também a SOMERGE, Associação Médica da Barra e da Ilha do Governador, por sempre estar nos brindando com essas palestras. Mensalmente nós temos palestras muito interessantes como esta, e é interessante sempre estarmos presentes. Professor Miguel, a minha pergunta é o seguinte: uma vez identificado o paciente de alto risco, de fratura, né? Iniciado o tratamento, como que o senhor faz o controle do tratamento? O controle da evolução da doença? Obrigado, doutor Sérgio, pela pergunta, pelos agradecimentos aí, pelos elogios. Obrigado. A recomendação, o que a gente faz geralmente, que eu faço no dia a dia, são consultas clínicas semestrais. A gente faz densitometria a cada 1 a 2 anos, a recomendação é essa para segmento, quando o paciente está em tratamento, geralmente mais perto aqui de 1 ano. Exames laboratoriais, né? Uma dosagem de vitamina D, paratormônio, eventualmente um marcador de reabsorção óssea também no início do tratamento, depois em 6 meses, e aí a gente fica repetindo eventualmente a cada ano.
Uma coisa importante da avaliação clínica é lembrar, como eu falei, de medir o paciente entre as consultas para ver se não houve uma redução de altura da paciente que pode repercutir numa fratura vertebral. E com relação à questão das imagens, até aproveitando essa parte da fratura vertebral, ali eu falei, tem algumas indicações formalizadas de fazer imagem de coluna dos pacientes, né? Normalmente as radiografias. Mas assim, o que que eu faço? O paciente chegou para mim com alteração densitométrica ou fratura, eu vou fazer a imagem de coluna sempre. Aí você vai ficar refazendo essa imagem de ano em ano com uma densitometria? Ainda não há essa recomendação. Alguns colocam para fazer junto com a densitometria, mas não há uma recomendação clara sobre isso ainda. Então, o que eu faço? Eu faço no início, se o paciente tiver uma queixa nova, tem que fazer, reduziu a altura, tem que fazer, e faço no final do meu tratamento. Ou quando por algum motivo eu vou trocar o tratamento. Porque para eu poder saber se aquele tratamento que eu fiz evoluiu com uma fratura e para ter um baseline para aquele próximo tratamento ou para quando o paciente vai ficar sem nada. Então, acho que a imagem é importante no início, a imagem de coluna. No início, no final ou na transição para outro tratamento eu faço também. Mas ainda não faço de rotina sempre, cada 1 ou 2 anos, mas faço nesses momentos. Eu acho importante a gente ter essa informação. Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado. Doutora Celina? Doutora Célia, desculpa, doutora Célia. Doutora Oi, Célia, querida. Oi, Simone. Bem, meu agradecimento, eu sabia que ia ser uma aula de excelência, né? Com uma abordagem como foi. Muito obrigada, Miguel. Agora, Obrigado. eu vou fugir um pouquinho do caso clínico, mas que eu acho que no nosso dia a dia a gente acaba vendo. Eu vou fazer primeiro uma pergunta, depois eu faço as outras. Aquela paciente que está assim na fase de transição para menopausa e ela fez a cirurgia bariátrica. Como é o acompanhamento, a investigação? Como é que eu procedo pensando na saúde óssea dessa mulher? Ótima pergunta, Aracélia. Obrigado. Os pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica, a gente sabe que uma boa parte deles já tem um problema ósseo anteriormente, seja por tratamento, seja pela própria obesidade. Então, recomendação é fazer uma avaliação de saúde óssea, uma densitometria, pelo menos, dependendo da idade, acrescentar radiografia de coluna e um laboratório antes da cirurgia e depois da cirurgia, entre 1 e 2 anos, pelo menos fazer, de acordo com a idade, principalmente a partir de 50 anos, manter essa periodicidade aí de acompanhamento. Então é importante essa avaliação clara desses pacientes no pré e no pós-operatório. E eles têm muita, principalmente quando tem cirurgias desabsortivas, deficiências nutricionais associadas, né? Quando uma cirurgia de mais tempo, sem acompanhamento adequado, infelizmente é a realidade de muitos pacientes. Então, a questão da adequação de cálcio, esses pacientes foram à cirurgia bariátrica, preferencialmente devem ter o cálcio adequado através do citrato de cálcio, que tem, ele sofre menos influência daquela gastrectomia parcial que foi feita. O carbonato precisa de acidez gástrica para ser absorvido. E a gente não tem essa acidez adequada, porque foi uma parte do estômago embora, então fazer pelo citrato. E a vitamina D a gente deve utilizar, às vezes precisa fazer em doses mais altas. Existe no mercado nacional uma vitamina D diferente, dizer assim, que é o calcifediol, que já é a 25-hidroxivitamina D, e esse calcifediol tem uma absorção melhor do que o colecalciferol. Então, para esses pacientes com cirurgia bariátrica, principalmente desabsortiva, é interessante também fazer o calcifediol, porque ele mantém os níveis de vitamina D mais adequados do que o colecalciferol. Então, essa abordagem, e se tiver alguma indicação de tratamento farmacológico, a recomendação é que evitar a via oral e usar parenteral, tá? Não usar realmente a via oral por questões de mais risco de lesão de esôfago e também já que a gente conversou, a absorção já é ruim, no paciente com desabsorção ela vai ser pior ainda. Muito obrigada. Bom, a outra questão são aqueles pacientes diabéticos de alto risco e qual o segmento? É diferenciado? Uma ótima pergunta, até aproveitando para fazer a nossa divulgação, a gente fez, publicamos agora, tem acho que menos de um mês, está nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? SBD tem diretrizes de todas as coisas de Uhum. diabetes, aí entrou agora recentemente uma que a gente fez da SBEM, Departamento de Metabolismo Ósseo, com a SBD,
Então, falando só de diabetes e osso. Ficou legal o texto. Acho que quem puder ler, está lá dentro das diretrizes da SBD de acesso aberto. Existem recomendações, sim, que a gente sabe que, principalmente pacientes com diabetes do tipo 2, eles fraturam com massa óssea melhor a densitometria. Então, por exemplo, uma das recomendações é tratar com remédio quem tem um T-score de -2 para pior, e não de -2,5. Então, tratar mais precocemente. A gente faz ajustes no Frax no paciente com diabetes. A gente pode ou aumentar a idade dele em 10 anos, ou como a gente não tem a questão do diabetes ali como um fator de risco separado no Frax, um ajuste sugerido é você marcar como se ele tivesse uma artrite reumatoide, que seria mais ou menos equivalente ao risco de fratura. Então, a gente faz esse ajuste no Frax, faz esse tratamento mais precoce na densitometria, com -2, não com -2,5, porque esses pacientes, principalmente o DM2, ele fratura com massa óssea melhor. E aí a gente tentou destrinchar um pouco essas questões lá dentro do posicionamento. Inclusive o site da SBD é excelente, viu? Eu recomendo entrar lá, tem umas diretrizes que se aplicam, né, às diferentes especialidades. Agora, hoje, coincidentemente, viu, Miguel? Eu atendi pela primeira vez, primeira consulta, uma paciente de 53 anos, dentista, Já dentista. começa, já até sei, lá vem o É, que vem, lá vem e o que ela vem. já chegou, bom, já começou que tinha um atropelado aí, passando androgel para ela, que é testosterona masculina, e ela já estava atropelada ali. Mas ela fazendo a terapia hormonal, transdérmica, com o Trugestan, enfim. Aí eu fui ver, ela já chegou com a densitometria. O colega endocrinologista Eita, que passou delícia. a densitometria, orientou que ela fizesse exercício e passou o cálcio. Bom, densitometria, osteoporose com o colo do fêmur com -3. Nossa, Caramba! importante. E aí eu conversei com ela, falei a importância do tratamento, enfim. E aí, meu querido, vem aquele terror que eles têm. Mas, Sim. Célia, eu tenho todos os meus dentes, mas vai que eu precise de um implante. É, Então, eu queria que você falasse. Eu estou lá na Febrasgo, no Comissão de Osteometabolismo, mas você está aí ligado a essa atividade. A Abraço não colocou ainda uma coisa que tinha, acho que era Sobermon, que tinha uma orientação para que a gente imprimisse no consultório e desse para o paciente Hum. não ter esse pavor, né, da dá uma cartinha da Avon. osteonecrose mandibular com o uso de bisfosfonato ou denosumab. Eu queria muito que você falasse sobre isso, até para que os colegas possam orientar, né, e tirar Sim. esse temor, né? Sim, sim. É, a balança que a gente sempre tenta colocar ao paciente é uma balança assim, muito desproporcional, porque eu penso o seguinte: eu estou fazendo um remédio que está me reduzindo um risco de uma coisa que acontece em 1 em cada 3 mulheres, não é uma fratura, ou 1 em cada 5 homens. Esse remédio me reduz 30, 40, 50% o risco de uma coisa tão frequente. Uma osteonecrose de mandíbula, ela é da ordem, né, dependendo, logicamente, do tempo de tratamento, da dose infundida, de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil pacientes tratados. Assim, é totalmente desproporcional o benefício com relação ao risco. Uhum. Mas existe esse temor, muitas vezes infundado. E aí, o que eu tento fazer, para não ficar minha opinião versus a opinião do colega, do dentista, tudo, é embasar cientificamente isso. Existe a carta da ABUM, que é a Associação de Osteometabolismo da SBOT. Então, essa carta tem ali para poder ter as recomendações. Aí, em 2020, 2021, a gente fez um posicionamento. Foi SBEM, Abraço e a SOBEP, a Sociedade de Estomatologia dos Dentistas. Porque não adiantava a gente falar, os médicos falando uma coisa, o dentista falando outra. Então, a Uhum. gente juntou as 3 sociedades, falou, vamos falar um negócio, todo mundo a mesma língua.
E aí a gente colocou lá o que tinha de fundamento de uma revisão de 20 anos de literatura e realmente colocava exatamente essas questões. É muito raro, a pessoa tem preocupação com implante. O implante é um dos procedimentos que tem menos risco, tá? Na verdade, as meta-análises mostram risco aumentado. O que tem risco maior é o paciente usuário de longa dose, com outros fatores de risco, com diabetes, com infecção dentária, com uso de corticoide. Então, e mesmo pensar assim, o paciente oncológico, que usa assim, 5, 10 vezes a dose que a gente usa para tratar a osteoporose ao longo do ano. Mesmo nesses pacientes, existe uma recomendação de usar um antirreabsortivo. O que tem que ser feito é manter avaliações dentárias regulares, fazer antes do início o antirreabsortivo e depois a cada 6 meses. E se tiver que fazer algum procedimento dentário, é clorexidina e antibiótico peri e pós-procedimento. É isso que tem que fazer e vai dar certo, tá? Vai dar certo. A maioria dos pacientes realmente evolui bem. Raras vezes a gente pode eventualmente ver uma osteonecrose de mandíbula, mas também 90% das osteonecroses de mandíbula se resolvem clinicamente. Aquela coisa catastrófica que sai daqui da boca, vai até o final da cabeça. Isso é minoria. A maioria responde a antibiótico, clorexidina e ponto. Então, é raro e quando acontece tratamento clínico é funcional na maioria das vezes. Eu acho que é trazer essa questão, sempre avisar o paciente e manter as avaliações dentárias regulares e a saúde bucal em bom estado. São essas as recomendações gerais do posicionamento. Ele também está aberto lá, só botar de bem, abraço, SOBEP, osteonecrose já aparece lá. E eu acho que sempre serve uma conversa um pouco mais técnica com os colegas. Bem Ótimo. complexo, né? É. Ô, Célia, Hum. você já acabou a pergunta? Tem Eu, uma eu pergunta aqui no acabei, chat, no não sei chat. se tem mais Não, tem alguém. uma aqui no chat. Hum. A Magali Lupo parabenizou a palestra e perguntou: o uso das canetas emagrecedoras levam à perda de massa óssea. Já temos uma suplementação recomendada para quem faz uso? Ótima pergunta. Eu acho que é um tema super novo, na verdade, né? Porque os análogos de LP1 ou duplos, eles, na verdade, eles por si só, eles não têm um efeito ruim sobre o osso. Tem até alguns trabalhos mostrando um bom efeito sobre o osso. A questão é o quanto se perde de peso e de massa muscular. E aí isso vai refletir numa piora da saúde óssea, pelo que a gente tem visto nos trabalhos mais novos. Então, o que que a gente tenta recomendar para minimizar isso aí? É tentar manter a massa muscular o melhor possível. É atividade física resistida e eventualmente suplementação de proteína, adequação de cálcio, vitamina D, com medida preventiva. Mas não existe, tem uma indicação de tratar, né, remédio profilaticamente ou de tratar mais precocemente, como a gente falou do diabetes. Até o momento, não. Eu acho que a gente vai cada vez recebendo mais informações nesse sentido. Mas o que dá para tentar fazer é minimizar, deixando cálcio bom, vitamina D boa, proteína boa e exercício de peso. É o que dá para fazer nesse momento para tentar minimizar essa perda de massa óssea. Doutor Miguel, estou vendo aqui que a gente ficaria aqui até 10 horas da noite perguntando e ouvindo. Então, estou à disposição. É. Eu adoro falar Também disso, se então eu tô torna mais... impossível a gente abusar tanto do nosso palestrante. Eu aqui no site, eu não vi outra pergunta, não sei se a Simone está vendo mais alguma aí, e eu não Alberto. sei, eu acho, tem mais alguém com o dedinho levantado? Eu acho que não, né? É, Não. Então, eu vou agradecer mais uma vez ao professor Miguel por essa noite ótima de aprendizado, e eu acho que a doutora Célia está querendo falar mais alguma coisinha ali. Você E, leu meu pensamento. pois é, a gente vai vendo a expressão facial. Ai, ai. Não, é muito rapidinho. Primeiro, agradecer novamente a você, Miguel. Aqui, nós temos sempre palestras e uma vez por mês a gente faz essa reunião, fica gravado, vai ficar no YouTube. E sinta-se à vontade, sempre que quiser trazer algum tema, nós sempre multiplicamos essa informação. Agora, o que que eu Maravilha. queria falar antes de terminar hoje? Sábado, dia 11,
na OAB da Barra, nós vamos fazer uma reunião sobre questões contemporâneas sobre transgêneros, com uma abordagem clínica e também na área do direito. Então, quem tiver oportunidade, vai ser no período da manhã, uma discussão com vários colegas, vamos ter mastologista, vamos ter endócrino, vamos ter, enfim, uma abordagem muito interessante, tá? É isso. Quem quiser, vai sair através do nosso Instagram da Somerge, porque é um evento com apoio da Somerge, da AME Barra e da SOMEI. Nós vamos ter esse evento lá na OAB da Barra. Conto com a presença. E, Miguel, saiba que aqui nós temos vários colegas de várias especialidades e de várias regiões, viu? Assistindo você, Maravilha. tá? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, puder participar e colaborar aqui, eu estou à disposição. Muito obrigado, Ian. Foi um prazer. Obrigada. Zelina, Obrigada, por nós é que favor. agradecemos. Então, assim sendo, agradeço a todos a participação na palestra de hoje. Os aplausos estão continuando e não se para de aplaudir o professor. Muito obrigada, obrigada mesmo. Agradeço em nome da Somerge, da Amebarra e da SOMEI. Uma boa noite a todos. Boa noite.